Ô Flávio, o Nicão, por enquanto, não emplacou no São Paulo, né? Era o principal jogador do Atlético Paranaense, era o cara muito desejado por vários clubes no Brasil e ele escolheu o São Paulo. E hoje ele ainda perde esse pênalti. O Nicão, ele pode ainda ser o jogador que ele era no Atlético Paranaense no São Paulo? Eu digo porque eu acho que pode. Eu acho que o cara não desaprende a jogar futebol. Não é possível, ele jogava muita bola no Atlético Paranaense. Será que ele ainda não se adaptou ao estilo de jogo do Rogério Ceni, ao estilo de jogo do São Paulo? Porque o Nicão do Atlético Paranaense era um e o do São Paulo é outro. Vou perguntar também essa pergunta pro Rodrigo. Você acha que o Nicão, ele pode render, quem sabe, até nessas fases finais, São Paulo já nas quartas de final? Você acha que ele vai ser aquele Nicão do Atlético Paranaense? Porque tem uma história, né, que dizem, pô, jogador do Atlético Paranaense, às vezes vai pros outros clubes, não joga o que jogava lá. Tem o Cirino, no caso do Flamengo, tem o Pablo, atacante, no caso do São Paulo. Você acha que o Nicão, ele vai sair desse grupo e vai render no São Paulo o que já rendeu no Atlético Paranaense? A informação que a gente tem é que o São Paulo está preservando tanto que ele não sei se hoje ele jogou o tempo inteiro, que a gente tá no jogo do Santos, né? Mas ele não jogou nem o jogo inteiro, porque está sendo preservado para ter uma melhor condição física, aprender a lição, né? Foi do ano passado transformar o Campeonato Paulista em Champions League. Este ano o São Paulo aprendeu a lição e percebeu que nós estamos vivendo uma fase pré-temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, eu tenho dúvidas. Tenho muita dúvida. Tanto é que o São Paulo gastou quase 30 milhões nessa contratação para um jogador dessa idade. Eu não sei se vai compensar. Vamos ver, vamos aguardar, né? Por hora, o fato dele não estar rendendo está justificado porque o São Paulo mesmo falou, né, publicamente que está segurando um pouquinho, fazendo um trabalho físico e tal. E aí, até pegar o condicionamento todo, a coisa demora um pouquinho, claro. Rodrigo, você que jogou bola, que teve lá dentro, isso é difícil pro jogador? Você tá jogando num clube por anos. O Nicão ficou no Atlético Paranaense o quê? Uns 5 anos ou mais. Ele jogou por alguns anos no Atlético Paranaense. Aí você muda para um outro clube, com outro técnico, com outros jogadores, outro ambiente. Às vezes é difícil se adaptar, mesmo que não seja exterior, porque a gente escuta muito isso de jogador quando ele vai pro exterior. Pô, não se adaptou. Frio, longe da família. Agora, quando você sai de um clube que você tá há muito tempo e chega em outro, demora um pouquinho para se adaptar ou não? Tem jogador que já se adapta logo e pronto? Eu ia falar isso. Quando um cara que fica rodando muito, então ele é um cara que ele se torna adaptável a qualquer estilo de jogo. Quando ele fica rodando, ele vai para um clube, ele vai para o outro. Mas um cara que nem o Nicão, que ficou, que nem foi falado, 5 a 4 anos, aí é uma coisa que quando chega o companheiro que tem que se adequar a ele. E não ele ao cara. Então, quando ele chega agora, é isso que ele tá sentindo. Ele tá sentindo essa dificuldade. Pô, lá eu treinava assim, eu jogava assim. Aqui ele não tem isso. Até ali, não que ele não queira, ele quer fazer isso, mas a cabeça ainda não, né? Ainda, pô, será que eu vou lá? Eu só vou aqui? Então eu acho que é o que tá pesando mais pra ele. E falo assim por muitos jogadores que eu joguei, que tava no clube jogando o Fini, quando foi pra outra equipe, até melhor que tava, não jogou por causa disso. Porque ficou muito tempo num clube que tinha ali, pô, eu já sei que eu vou fazer isso, faz aquilo. E quando você chega num clube, você tem que se adaptar a toda essa logística do outro clube com uma coisa que é nova. Realmente eu acho que é aí que ele tá sentindo, cara. Ele, no Atlético Paranaense, não jogava campeonato estadual. Porque o Atlético Paranaense, ele tem essa política de colocar a base para disputar o Campeonato Paranaense. Isso faz diferença? Porque ele geralmente no começo da temporada não jogava ou não? Isso aí não é... Eu acho que faz diferença só na parte física. Agora, no conjunto, que quando você fica muito tempo, lógico que pra ele é muito bom, né? É que nós estamos falando. Pra ele lá, tava ótimo. Agora, tirou ele de lá e coloca em outro clube, é onde que ele tá sentindo muito, acredito eu, né? Por isso que não tá jogando, porque qualidade ele tem. Não vamos falar que não tem, porque senão São Paulo não iria lá e ia comprar ele, né? Mas eu acho que tá faltando um pouquinho disso. A hora que ele se adaptar, eu acho que vai vir naturalmente ali. E também a equipe também tem que ajudar. Não adianta também ele tá bem, a hora que for entrar também, a equipe também não tá correspondendo junto, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouco do Rogério Ceni em si, né? O Flávio, o Pedro, o Rodrigo já falou, inclusive, que ele é o cara certo para tirar o São Paulo dessa crise que o São Paulo vem passando por anos. Porque o Rogério, ele chegou numa pressão surreal no São Paulo, chegou como salvador da pátria, lutou contra o rebaixamento no ano passado, por pouco que o São Paulo não é rebaixado,
no Campeonato Brasileiro e ele aguentou a pressão. Ficou, cobrou mudanças, chegou a ameaçar sair do São Paulo, tanto ele quanto o Muricy Ramalho ameaçaram sair do São Paulo se continuasse na situação que estava. E hoje você vê que o São Paulo começa a evoluir. O São Paulo do Rogério Ceni, que começou muito mal esse Campeonato Paulista, ele evolui. Ele começa a jogar melhor, ele começa a criar mais chances. O trabalho do Rogério Ceni. O Rodrigo Flávio já tinha me dito aqui que ele acha o Rogério Ceni o cara ideal. Ele já jogou no São Paulo, jogou inclusive com ele, né, Rodrigo? Joguei com ele. E ele é chato, hein? Sério? Ele é chato de tipo, não, é tipo, é isso, é aquilo. Então, por isso que eu acho que ele é a melhor pessoa, porque vai vir um outro cara que não conhece, como agora ele cobrou o quê? Ele cobrou lá que não tinha água na piscina. Cara, porque ele tem esse poder, ele conhece o clube. Então eu acho que não tem outro treinador melhor do que ele pra comandar o São Paulo hoje. Antes de eu passar pro Flávio, que você até interrompeu falando isso, ele é chato. Caramba, é a mesma frase, não, mas é o chato positivo. É a mesma frase que o Edmilson falou pra mim numa resenha. Ele falou, cara, o Rogério é chato. O que é esse chato? É o cara que cobra tudo. Ele cobra a dedicação de todo mundo. Porque o que o Edmilson falou é isso. Ele falou, Thiago, se tiver alguém com o corpinho mole, se tiver alguém... O Rogério, ele vive pra aquilo. Ele é aquele cara obcecado. Ele é o cara que vive futebol 24 horas por dia. E é isso que ele cobra do restante? Pra falar dessa experiência de quem viveu com ele. Não, você falando agora, eu vejo ele certinho. Isso aí não é de agora, é de lá de... Pô, imagino, eu peguei ele, eu joguei com ele 4 anos. Fui pra Ucrânia, voltei, ele é a mesma pessoa. Ele cobra... como cobra pro bem, como cobra pro mal também. Não tô falando assim, pro bem que é o quê? Pô, vamos lá, vamos cobrar alguma coisa a mais pros jogadores. Isso aí ele é muito bacana também. Só que ele quer que, tipo, se você estiver fazendo corpo mole, e eu acho bom isso, todo mundo fala, pô, o Rogério aí, isso é traíra. Pô, traíra por quê, cara? Tudo que ele tem pra falar, ele fala na tua cara, velho. E isso é bom, pô. Melhor do que alguém ficar lá falando pras suas costas, você nunca vai saber. Isso eu acho que pode ser ruim pra você não mudar, ou se você tá fazendo errado ou não, ter uma opinião, entendeu? Ele fala com todo mundo no clube na lata. Ele vai cobrar pelo seu trabalho. Se você tá exercendo seu trabalho da forma correta, pô, beleza. Se você não tiver, ele vai chegar e tiver incomodando ele, e tiver incomodando o clube, você pode ter certeza que ele vai chegar e vai falar. Não, e é legal que ele cobrou a direção, né? Esse é o ponto. Quem tem moral pra cobrar a direção e não ser demitido? Ele cobrou a direção, depois teve o amigo secreto do Muricy também, que ajudou a cobrar a diretoria. Porque não adianta, você não paga em dia, você, né, fica duro pro cara, aquilo que o Rodrigo falou. É ruim pro técnico, né? Ô, cara, você me cobra pra caramba, mas e a grana? E o meu? Então, cobra lá meu salário. É lógico, fala. Lógico. Cara, é complicado. Ué, o cara chega em casa, a esposa fala, cadê o dinheiro? Você fica o dia inteiro no clube e cadê o dinheiro? É lógico, natural. E ali ele falou da piscina para não falar coisa pior do São Paulo, né? Ele falou da piscina, deu aquele exemplo na coletiva. E o Rodrigo trabalhou também com o Muricy Ramalho. São duas pessoas importantes nesse ambiente do São Paulo, que já conhecem os caminhos, já conhecem ali o dia a dia, como que funciona o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo vem sim numa evolução com o Rogério em campo. A gente vê, é uma equipe que se impõe, não importa o adversário, e tem tudo para começar, né? O Campeonato Brasileiro tá chegando, essa reta final de Paulistão, tem tudo para ser daquele jeito. Não, e o Rogério, como diz o Rodrigo, ele é chato, mas ele é chato com todo mundo. E foi o que o Flávio falou. Ele foi, botou a cara e falou da diretoria. Diretoria, inclusive, que quase paga um mico histórico no começo do ano, querendo aprovar aquele estatuto ridículo que os torcedores não deixaram, que os sócios não deixaram aquilo passar. Então chega o Rogério numa fase que ele quer corrigir o São Paulo e só ele, como o Rodrigo falou, o chato positivamente. Mas é o chato que vai cobrar. É o chato que vai exigir que o São Paulo gigante, aquele São Paulo multicampeão, volte. Porque ele foi aquela história. Ele é o grande ídolo da história do São Paulo. Então a importância do Rogério, eu mesmo já critiquei, tá? O estilo de jogar do Rogério. No começo do Campeonato Paulista eu falava, esse São Paulo tá preocupante. Mas com relação a essa postura, fora de campo, de cobrança, eu acho que é uma unanimidade. Eu não sei se o Bruno tá lá ainda também, tá lá também. Bruno, você tá me escutando? É uma unanimidade. Sim, sim. Que o Rogério Ceni é esse cara. Você falava isso desde o começo, né, Bruno? Que você era a favor do Rogério até mais do que no campo, pra esse lado fora de campo.
Sem dúvida, porque o São Paulo vive problemas fora de campo, né? Claro que também no campo o São Paulo teve desempenho ruim nos últimos anos, não ganhou o Paulista ano passado, né? Mas estava muito tempo sem ganhar um título e ainda falta um título maior, um título mais pesado. E isso tem muito mais a ver com fora de campo do que dentro de campo. E você tendo um cara como o Rogério como técnico, ele pode, de certa maneira, tomar conta da parte de campo, meio que blindar dos problemas políticos. Separar o Morumbi da Barra Funda, né? Barra Funda onde tem o CT, o Morumbi onde tem o estádio, mas onde fica todo o clube social, a diretoria, enfim. O Rogério, ele tem autonomia para fazer o trabalho dele com os jogadores e independente do que aconteça. Claro que se atrasar salário é uma coisa complicada. Aí não interessa se é o Rogério ou não, mas ele também pode ajudar nesse ponto. É um cara que tem poder para chegar e cobrar publicamente. E ele tá se virando com o que tem. O Rogério conseguiu melhorar esse time. Tem os limites do time, mas ele conseguiu melhorar. Ele mudou um pouquinho taticamente o time cresceu. Não tô falando do jogo de hoje, tô falando lá no meio do campeonato, mais ou menos na metade dessa fase. Ele deixou de jogar com 2 pontas no centroavante, 3 no meio, passou a jogar com um volante, 3 meias e 2 atacantes. Melhorou, foi uma pequena mudança, mas o time passou a criar mais oportunidades. O Diego Costa era um cara que estava sem confiança nenhuma, que é bom zagueiro, recuperou o cara, hoje ele é titular. Nestor cresceu muito. Então, já que não dá para contratar, ele tá apostando na molecada e os meninos estão evoluindo na mão dele. Então ele faz, acho que hoje, um bom trabalho também no campo, dentro do que é possível, e tem esse peso todo, né? É difícil você mexer com o Rogério. O São Paulo troca de técnico toda hora nesses últimos anos, e com o Rogério é mais difícil de você mexer. Alguém batia de frente com ele lá no São Paulo, Rodrigo? Alguém arriscava bater de frente com ele ali no São Paulo? Não, porque naquela época lá o ambiente era mais leve, né? Hoje não tinha todos esses problemas que tem hoje, apesar que essa cobrança que o Rogério fez ali, você pode ter certeza que não foi ali que ele cobrou. É que ali ele já chegou, acho que no limite dele, mas lá na Bahia ele tinha cobrado já, entendeu? Então, o nosso ambiente era muito, porque, pô, o nosso time também era brincadeira, né? Pô, ganhava de olho fechado também, né? Pô, naquela época, né? Tava de 2004 para até 2009, vai. Aí a gente, pô, o São Paulo tinha puta time. Entendeu? Quais títulos que você ganhou ali? Eu ganhei Paulista e Brasileiro. Pra quem jogou no São Paulo, é de se lamentar essa fase que o São Paulo passou aí, com tantos erros de diretorias, esse jejum de títulos. Pra quem passou ali, era até difícil entender. Falava, caraca, a gente ganhava tudo, de repente o clube parou de ganhar. É até meio estranho, porque, como que eu posso te falar? Tinha uns times que, pô, o São Paulo ganhou 3 brasileiros seguidos, ganhou Paulista, ganhava tudo. E quando você tem um time que, tudo bem, os outros vão ter que seguir o modelo, que é o do Brasil mesmo, segue o modelo, pô, é isso que tá dando certo, vamos seguir. Agora, do São Paulo não chegar em final e disputar rebaixamento, eu acho que isso aí não condiz de títulos, é que nem nós estamos falando, qualquer um pode ganhar, os times vão reforçando, Palmeiras, tem time tradição também que pode ganhar. Agora, disputar rebaixamento, eu acho que não condiz, eu acho que o São Paulo, pela história do São Paulo, é de 10 pra cima, se não for de 8 pra cima, entendeu? O campeonato dele. Não é dali pra baixo, cara, pela história, pelos times que tiveram. Eu tô falando, pô, não só do nosso, falando de Miller, pô, toda essa galera, Raí, ó essa galera que jogou lá e sempre ganhava, cara. Então, é estranho nisso, entendeu? Estranho de rebaixamento, eu acho que não condiz com a história do São Paulo, não.